mediatizar. Amém. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Daniel. O livro do profeta Daniel, capítulo 3. Capítulo 3, leremos a partir do primeiro versículo até o versículo 11. Diz assim as Santas Escrituras: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côncavos de altura e 6 de largura. Levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 4. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do salteiro, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quanto todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do salteiro e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, versículo 8, ora, no mesmo instante se chegavam alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do salteiro, da gaita, de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Versículo 12, para acrescentar: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantastes. Até aqui, meus irmãos, podeis assentar. Meus irmãos, aqui no livro de Daniel, no capítulo 3, a gente vai observar a história a respeito de 3 cristãos, 3 crentes aqui. Fala a respeito destes homens que viviam na província de Nabucodonosor, em uma de suas províncias, que nesta época eram dos reis de maior relevância, né, dessa época. E eles, meus amados, eram judeus e guardavam os mandamentos de Deus, eram servos de Deus. E aqui nós conseguimos observar que, como nesta época, os dias de hoje também existem reinados que ordenam de maneira indireta e muitas vezes até mesmo de maneira direta com suas leis, que nos curvemos à forma do qual se legisla, se governa a nossa sociedade. Aqui na história
vai nos trazer a alusão de que Nabucodonosor levantara um Deus feito de ouro, feito de 60 côncavos de altura e 6 de largura. Uma imagem relevante, uma imagem de vistosa, né? Uma imagem que possamos observar que seria visto ali por todos. E este rei, ele chama a todos da província, inclusive os políticos da época, digamos assim, os governadores, os juízes, vai falar a respeito que ele convida a todos e ele ordena que todos adorem esta imagem. Aqui podemos observar que Nabucodonosor, ele adorava deuses, ele era politeísta, era um homem que não crera no Deus verdadeiro, o Deus unigênito, o Deus que deu o seu Filho unigênito para que morresse pelo pecador e para que possamos ter vida eterna por meio dele. E a história ela vai se sucedendo, né? Fazem apontamentos a respeito de Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses apontamentos para que possam condená-los, né? Levá-los à fornalha, que vai dizer aqui na história que o rei ele pune esses homens por não se curvarem. E esses servos de Deus guardaram os mandamentos. Eu queria fazer, antes de embasar, a minha pregação hoje será embasada basicamente no livro de Daniel, a respeito dessa história, mas eu gostaria também de trazer a concepção dos tempos de hoje. Como eu já falei, os tempos de hoje, eles têm governantes, eles têm líderes, tem homens aí, como bem sabemos, estamos em uma época de uma data carnavalesca, uma data do qual se idolatra outros deuses. Muitas das pessoas que vivem nessa sociedade de hoje, elas acham terem as suas liberdades, por não serem obrigadas, como aqui nessa época, como Nabucodonosor irá ordenar, eu irei ler aqui a respeito, para que esses 3 homens se curvem à imagem do qual ele criara naquela época. Então, meus amados, sabemos que hoje nós vivemos da mesma maneira que esta época. Daniel não está contando nada novo aqui para a gente. Sabemos que nessa época a sociedade ela já tinha pessoas corrompidas, pessoas devastadas pelo pecado, pessoas que não tinham a real consciência do que Deus queria para suas vidas. E assim um homem corruptível se sucedeu até os dias de hoje. O homem corruptível, ele vive nos dias de hoje, curtindo, né, vivendo em meio a festas pagãs, como é o carnaval. O carnaval, ele surge de uma maneira a se festejar a festa da carne. Os desejos, os prazeres, os homens passam a se deleitar em suas próprias paixões. E esta data ela é comemorada em toda a sociedade, em todo o mundo, de maneiras diversas. Então, meus amados, aqui Daniel vai contar essa história. E essa história vai nos trazer a alusão de como era desde o princípio, após a queda do homem. Aqui esse livro do Antigo Testamento já mostra o grau de distância em que o homem estará para com Deus. O homem, ele se deleitava em sua concupiscência, ele não só pecara, como também ele queria que a sociedade como um todo pensasse de igual modo para ele, com ele. Mas sabemos que o cristianismo não é assim, meus amados. Nós, enquanto existe o fluxo dessa sociedade, nós vamos de encontro a esse fluxo. O crente, ele não aceita adorar outras imagens. O crente, ele não aceita se curvar a outros deuses. O crente, ele sabe que só ao teu Deus adorarás e nem a um outro prestarás culto. Assim vai falar a palavra de Deus. A igreja anabatista, meus amados, é uma igreja
que ela segue a sã doutrina. A igreja anabatista é uma igreja verdadeira, meus amados. Antes de ser crente, eu tinha uma complexidade a respeito de compreender as igrejas dessa sociedade. Muitas das igrejas de hoje em dia, elas envergonham o evangelho de Cristo por justamente não cumprirem com a sã doutrina. Eu me orgulho, de certa forma, de ser anabatista, porque defendemos o evangelho puro e simples. C.S. Lewis vai dizer que o cristianismo é puro e simples e sem acréscimo. Então, meus amados, a igreja anabatista é uma igreja que provém da igreja primitiva. É uma igreja que guarda a sã doutrina. Esse nome anabatista eram aqueles que batizavam novamente. Os homens deram esse nome de maneira pejorativa, a querer dizer que os cristãos daquela época, eles faziam novamente o batismo como se invalidasse o primeiro. Mas não é assim, meus amados, que nós compreendemos. A igreja anabatista, ela batiza em nome do Filho, Jesus Cristo. E assim você morre para si mesmo, deixa de cultuar outros deuses, deixa de amar as suas paixões, deixa de ter a sua própria concupiscência e passa a ter uma vida nova e ressurreta em Cristo. É assim, meus amados, que o crente anabatista ele crê. É por isso que eu ouso em dizer que a igreja anabatista é a igreja verdadeira. É uma igreja que cumpre os mandamentos conforme a palavra de Deus, simples e direta, como fala C.S. Lewis. Aqui, meus amados, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles vão dizer ao rei. Eu vou dar continuidade aqui à leitura para que possamos nos embasar aqui na história. Lá no versículo 13 diz assim: Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vos não servis a meus deuses, note, deuses com D minúsculo, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do salteiro, da gaita, de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, serei no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Aqui, até o versículo 16, o rei Nabucodonosor, ele acredita ter o poderio em suas mãos. Como hoje em dia os homens, os líderes, os governantes, eles legislam, eles elaboram leis e acreditam ter autoridade sobre toda pessoa. Eles chamam de sociedade. Porém, a igreja não pertence a esse mundo, meus amados. A igreja não pertence a esse mundo, meus amados. Jesus, ele fala, antes mesmo de ser crucificado: se o meu reino pertencesse a esse mundo, os meus anjos me tirariam dessa situação. Eu não me colocaria nessa situação. Sabemos bem que Deus, ele se fez carne e se colocou nesta situação porque quis, porque Deus é Deus e ele sabia que haveria de existir uma única forma de salvar tudo aquele que se havia perdido, dando o seu filho unigênito, um filho sem mácula, um filho do qual ele fosse Deus, igualmente como creemos na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Meus amados, aqui este homem, ele está cheio de prepotência, de arrogância. Sabemos que temos que lidar com isso nos nossos dias, que nós, muitas das vezes, não conseguimos falar ao menos com um vizinho, por crer igualmente a um reinado, a um líder, a um político. Meus amados, nós da Igreja Batista Renovada Moriá, não cremos que as políticas deste mundo irá sanar o problema do homem. Nós cremos
unicamente no poder de Cristo para a sua igreja, no poder de Cristo para salvar o homem, no poder de Cristo para que possamos nele ter assim a vida eterna. É assim que Jesus fala. E aqui, dando continuidade na leitura, meus irmãos, no versículo 16, Sadraque, Mesaque e Abednego responde ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Meus amados, há pouco eu li aqui que Nabucodonosor ele fala para que possam adorar com sons de trombeta, de pífaro, de cítara, harpa, saltério, gaitas e foles. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando hoje em dia. As festas carnais, elas demandam, usufruem de muitos efeitos, pirotecnia, música, foles, guitarra, violão. Tudo isso eles fazem para tentar diminuir a glória única que é de Deus. Eles, como Paulo vai falar lá em Romanos, no capítulo 1, leremos em Romanos aqui, capítulo 1, Paulo ele traz alusão logo no início do livro sobre as concepções do qual o homem se encontrara. Ele vai falar a respeito de como o homem passou a glorificar, a usurpar da glória de Deus. O homem, através da divindade, da glória de Deus invisível, ele passou a não querer enxergar a glória de Deus e assim fez conforme a sua vontade. Leremos aqui no capítulo 1, no versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos. Algumas traduções vai falar mulos, sem seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Note, meus amados, aqui o homem, Paulo está falando a respeito do qual o homem, ele não mais tem o conhecimento de Deus, ele não mais glorifica o Criador, mas sim, ele passa a menosprezar toda a glória de Deus e passa a viver como mulos, ou como nulos, pessoas insensatas, sem um raciocínio próprio. É assim, meus amados, que vemos hoje em dia as pessoas. Quando vamos evangelizar em meio aos cultos campais, observamos que pessoas, elas não se dão mais a atenção da palavra, elas não mais param para ouvir a palavra de Deus, elas não refletem mais a respeito das suas atitudes, dos seus pecados. Muito embora o alertemos, falamos através das escrituras de que aquela vida leva a uma perdição e leva à morte, estas pessoas, elas escutam por um momento e depois passam a viver suas vidas como se nada houvesse acontecido. Estão mulas, estão com os seus raciocínios emburrecidos, obscurecidos, estão o coração de maneira insensata. Paulo, ele vai falar que também sobre a divindade de Deus. Se voltarmos aqui nessa leitura de Romanos, alguns versículos, Paulo ele explica para nós. Ele fala o seguinte, no versículo 18: a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Note,
Paulo aqui está dizendo que Deus, ele sempre se revela ao homem, por meio de sua divindade, os atributos de Deus. E o homem, a ira de Deus, ela se revela do céu contra essa impiedade, pois sabemos que Deus é santo. O homem, ele passa a deter a verdade pela injustiça. Sabemos que o homem tem amor a coisas que não faz o mínimo sentido. Mas deplorável está o homem em meio a esta sociedade corrompida. O homem hoje em dia, ele se veste, se transveste de um gênero do qual ele não representa. Deus não fez ele daquela forma, mas assim ele o faz. Existe um pensamento que fala do quão bizarro, o quão o homem diminui a mulher em sua beleza, em sua perfeição, quando o homem tenta imitar uma mulher. Quando o homem ele se transveste de mulher, quando o homem ele se diz ser mulher, é como se ele tivesse falando para Deus: olha, a perfeição divina que tu fez da minha costela não me serve. É como se ele não quisesse a graça do qual Adão falara. Eis, varou o nome, pois procede do varão. Eis carne da minha carne. Adão se alegrou da beleza de Eva, do que Deus fizera. Então, hoje em dia, estes homens, eles não conseguem ter o raciocínio de como eles estão vivendo de maneira deplorável, de maneira ridicularizada. O inimigo, ele olha para isso e debocha da criação divina. A palavra de Deus vai dizer que por meio de nós não obedecermos o evangelho, não fazermos conforme a vontade de Deus, as pessoas, os ímpios, envergonham as coisas de Deus, envergonham o povo de Deus, por conta daqueles que não fazem assim conforme as santas escrituras. E aí, meus amados, eu quero dar continuidade à mensagem do qual fala Daniel a respeito da história. Nós iremos ler essa história de maneira completa para que possamos observar como a igreja, ela sempre, como Deus, ele sempre se revelou para a igreja, para os seus. Aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego, ele fala que não irá se curvar a esta imagem. Isso enfurece o rei. E aí, meus amados, eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro só um minuto. Irmãos, demos continuidades aqui, já daqui a pouco eu vejo o versículo aqui. Por um momento eu perdi o versículo, mas já eu o encontro. Voltando aqui, neste momento, o rei aqui, ele se enfurece, ele diz que irá pô-los em uma fornalha. Meus amados, o mundo de hoje em dia, ele tenta sucumbir com os crentes, ele tenta acabar com os cristãos. Aqui, como esses judeus que guardavam os mandamentos bíblicos, e este reinado desta época, um reino babilônico, um reino do qual não provém de Deus, pois o homem assim faz conforme a sua vontade. Este homem aqui, ele quer aniquilar esses cristãos, esses servos de Deus. E aqui, meus amados, ele vai dizer, no versículo 19: então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que acendesse a fornalha 7 vezes mais do que costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Olha, meus amados, é assim que o mundo quer consumir o crente. Assim como esses judeus desta época, assim,
O mundo, ele quer aniquilar os cristãos. Ele quer acabar com a voz de Deus através de seus súditos, através de seus servos. Sabemos que hoje em dia está cada vez mais difícil de professar o evangelho, pois a sociedade tem feito leis que tenta calar a boca do cristão. Mas, meus amados, como eu disse que essa pregação vai estar sempre fazendo alusão ao contexto antigo e ao contexto atual, eu quero falar para vocês a respeito da verdade. A verdade, como eu falei, a igreja anabatista é a igreja verdadeira. A igreja, muitas pessoas podem crer que nossa igreja busca exclusivismo, busca ser para além das demais igrejas, para além do que se tem como verdade neste mundo. Mas aqui, meus amados, como eu falei para vocês, a igreja, ela não é aquela verdade conforme o mundo, mas é a verdade conforme o que Deus tem como verdade. Sabemos que a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus, ela é a palavra verdadeira. O homem, ele tenta através do seu intelecto, buscar factualmente a verdade a respeito de coisas. O homem, ele sabe a respeito das coisas por uma questão factual, por uma questão de observar. Mas nós temos a verdade em Cristo. Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade, meus amados, ela tem que proceder de Cristo. Se nenhuma palavra que não procede de Cristo, essa palavra não é verdadeira. Então sabemos que hoje em dia as coisas do qual essa sociedade tem como verdade, assim como aqui Nabucodonosor tinha essa divindade como um Deus com D minúsculo, o nosso Deus, meus amados, não é um Deus com D minúsculo. É o Deus verdadeiro, unigênito. É o Deus que habita sobre o abismo, e assim ele habitara sobre o abismo desde os séculos dos séculos. Ele é o alfa e o ômega, e do princípio assim ele fez todas as coisas por meio da sua palavra. Por isso que eu ouso dizer que a igreja anabatista é a igreja verdadeira, porque a gente se apega à palavra, a gente escuta a palavra e lê a palavra. A mensagem de Deus diz: meditai na palavra de dia e de noite. Então, meus amados, a verdade é a palavra de Deus. Nos alegremos, meus amados, por ter esta palavra fiel. Deus, ele se revela por meio de sua divindade desde o princípio, por meio de sua palavra. E com relação a Sadraque, Mesaque e Abednego, nós vimos aqui, meus irmãos, que eles não se inclinaram para este rei, para esta sociedade, para estes governadores, meus amados. E esta época, meus irmãos, não é época de se oprimir, não é época de se rebaixar, não é época de silenciar, meus amados. Nosso Deus, ele garante para nós que ele fala que estará com nós até a consumação do século. Porque devemos temer, meus amados, a palavra santa de Deus. Aqui, essa palavra, em Daniel, fala que eles não tiveram medo, eles não temiam. Eles vão dizer aqui, no versículo 17: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha, de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Olha a fé destes homens, meus amados. Temos que ter uma fé ousada assim, porque já havia um decreto, eles iriam para a fornalha, mas assim eles disseram para o líder, para o rei. Eles não falaram, não foi para um para o outro, não: rapaz, eu acho que eu estou com medo aqui, calma aí, vamos orar. Não, eles falaram, foi para o rei. Eles foram chamados diretamente e falaram diretamente para Nabucodonosor: ó rei, veja, note um certo respeito para com o rei, pois eles viveram naquela província, mas o rei deles não era aquele do qual vivia naquela província. O fato de eles estarem naquela sociedade não os tornara pertencentes dela, propriamente dito. É quando nós passamos a observar, quando se fala da nossa nacionalidade, da nossa localidade, por uma questão de lei, por uma questão de
organização social, falamos que nós somos brasileiros. Mas para Jesus nós bem sabemos, meus amados, que somos cidadãos dos céus. Nós não pertencemos a este mundo. Podemos nos dizer que somos brasileiros, meus amados, por uma questão burocrática, para facilitar a vivência em meio a essa sociedade. Aceitamos assim essa condição de sermos nomeados brasileiros. Mas nós não somos coniventes com as coisas deste mundo, meus amados. Esta sociedade, ela elabora leis do qual transgride a Deus, como Paulo vai dizer aqui. Então, meus amados, não nos conformeis com este mundo. Continuemos a marchar, como fala lá no Antigo Testamento. Continuemos, meus amados, a marchar. Seguir em frente. Meus amados, aqui nós temos um ensinamento. A palavra de Deus, após o Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus, os historiadores vão dizer que houve um período de silêncio. E aí bem sabemos que surge João Batista, professando, batizando aquele que crê no Filho, em Jesus Cristo, batizando com água para que purificasse os seus pecados. Então a característica de uma igreja verdadeira, meus amados, assim como a igreja anabatista é uma igreja, meus amados, que crê no batismo das águas. É uma igreja do qual faz conforme João Batista. Ele batizava através da sua confissão em Cristo Jesus, você como batizado, e o batizador em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então olha, meus amados, como é Deus se revelando desde o princípio. Deus diz ao homem, façamos a nossa imagem e semelhança. Note, nossa imagem e semelhança, trazendo o contexto de que havia uma trindade, uma divindade espiritual trina. Então, meus amados, assim é, e assim se sucederá até os confins, meus amados. Cremos na verdade, cremos na palavra de Deus, cremos no batismo, meus amados, e na vida nova em Cristo. Paulo vai falar sobre isso, sobre a vida nova em Cristo. Portanto, meus amados, cremos que a igreja verdadeira, ela tem que ter verdadeiros crentes. Verdadeiros crentes que se apegam às promessas de Deus. E tem que ser uma igreja santa, meus amados. Uma igreja do qual não se curva e não se deleita às paixões desse mundo. Uma igreja que é como sal. Ela é separada. O sal, sabemos que ele tempera o alimento. Você pode acrescentar sal em um alimento que você sentirá a salinidade, o sabor salínico do alimento. Então, como diz também a palavra de Deus no Evangelho, diz, sois sal do mundo. Então temos que ser uma igreja santa, meus amados. E assim buscamos sempre ser santos. E somos uma igreja perseguida também, meus amados. Estas três características, ela embasa a igreja verdadeira. Desde que a igreja, após os discípulos, se sucedeu, após os ensinamentos de Jesus, Jesus diz, eu vou para o Pai e enviarei um Consolador. Ali quando Jesus, ele fala para os discípulos que ele vai ficar à destra do Pai, mas deixará o Consolador, passa ali então a ver a igreja primitiva. Os discípulos vão e professam o que aprenderam com Jesus. E Jesus ainda deixa o Espírito Santo e fala, este será o Consolador. Ele testificará de mim e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, meus amados, assim nós cremos que a igreja verdadeira é uma igreja de crente, é uma igreja santa e uma igreja que é perseguida. Uma igreja perseguida, meus amados, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego foram perseguidos. Essa história aqui, meus amados, é um resumo
de como é a vida cristã. Eu consegui aqui pegar o versículo, meus amados, que fala da fé que Sadraque, Mesaque e Abednego tinha e o ensinamento que eles guardaram. Êxodo 20, 23, meus amados. Êxodo, livro de Êxodo 20, 23. Fala a respeito do mandamento divino, meus amados. Em Êxodo 20, no versículo 23, fala assim, fala a respeito da lei acerca dos altares. Não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro farei para vós outros. Então, aqui em Êxodo, Moisés traz a concepção de não fazermos deuses de objeto. Deus é uma divindade invisível, meus amados. A divindade de Deus, ela é invisível. Deus se revela através de todas as coisas. Por meio de sua palavra, Deus fala e assim é. Deus não fica fazendo coisas, Deus faz e assim ela surge e é. Deus disse ao homem, fazei o homem, assim se sucede. O homem, ele se multiplica. E meus amados, desde esse princípio aqui, como eu falo dessa lei de divindades, Deus se revela. A igreja verdadeira, ela não acaba, ela não é infinita. A igreja verdadeira, ela se revela assim como nesses tempos de silêncio, levantou-se João Batista. Então note, Deus sempre se revela por meio de sua divindade. Deus sempre tem um plano para a vida do homem. Deus nunca deixa o homem à mercê deste mundo. O mundo não o homem não necessita coabitar com esse mundo. Em tempos remotos se levantaram profetas. Os profetas professavam a verdade, a palavra verdadeira. No Novo Testamento vem Jesus, vem primeiramente João Batista professando o que viria, este que salvaria a humanidade, que morreria por nós, do qual João Batista disse que não era digno de atar as suas sandálias. Jesus vem dar os ensinamentos necessários para a sua igreja. E assim também faz a sua missão primária, morrer. Como ele diz, ele havia de morrer. Muitas das vezes, meus amados, nós queremos fazer conforme a nossa vontade. Nós temos medo. Nós ficamos apreensivos com esse mundo. Vemos as notícias e ficamos preocupados. Mas sejamos que nem esses 3 cristãos aqui, meus amados. Eu digo cristão, meus amados, porque mesmo aqui, Deus não tendo enviado o seu Filho, a história vai dizer o seguinte, que após eles ter sido jogados na fornalha, do qual Nabucodonosor mandou que esquentasse 7 vezes mais, né? Aumentasse o fogo. Estes 3 homens, lá no versículo 23, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse, versículo 25: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Meus amados, aqui, nós cristãos, sabemos e cremos que aqui, Jesus estava com esses homens. Existe o ensinamento da igreja cristã que crê que aqui era Jesus previamente encarnado, não como veio posteriormente ao mundo, mas sim em sua plenitude, em sua glória. Tanto é que os efeitos do fogo não acometeram, e a sua glória pôde encobrir aqueles 3 homens.
Jesus, ele tem uma promessa de que ele estará conosco. Sabemos disso. Se ele não estiver em carne e espírito, assim como estiveram com os discípulos naquela época, ele diz que envia o Santo Consolador, o Espírito Santo. Mas aqui, meus amados, nesta época, Jesus, ele precisou cuidar desses 3 homens. Jesus não desampara o fiel. Jesus diz o seguinte, em Lucas 9, se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz e siga-me. Nós, meus amados, tomamos essa cruz e seguimos conforme a vontade de Deus. Sabemos que Jesus está conosco. Jesus não só está conosco, mas ele nos ensina e nos dá uma ordem. Nos ensina a caminhar conforme ele. A cruz de Jesus para o crente é viver conforme a semelhança dele. É ter uma vida de abnegação, é não se corromper com as coisas desse mundo, é não estar conivente com os governantes desse mundo, mas ser como esses 3 homens aqui, homens fiéis, que ousaram e defender a sua fé, guardaram o ensinamento bíblico, guardaram o mandamento bíblico, o primeiro mandamento bíblico: amarás o Senhor ao teu Deus sobre todas as coisas, e só a Ele prestará culto. Então, meus amados, este é o ensinamento da palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia ela é cristocênica, meus amados. Cremos que Jesus se revela em todo o tempo. Como eu falei, meus amados, Jesus se revelou no princípio, quando Deus falou, façamos nossa imagem e semelhança. Jesus se revelou aqui nessa situação do qual o próprio rei viu um homem semelhante àqueles homens. E vimos também a grandiosidade de Jesus através dos discípulos. Palavra essa que se segue até hoje, meus amados. Cremos nessa palavra, meus amados. Em Romanos 12, Paulo vai dizer o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Note, meus amados, nessa história aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego não tinham um livro como nós temos a respeito dos ensinamentos de Paulo. Paulo ensina às igrejas, ensina a termos uma postura, ensina a lidarmos com os conflitos, mas note que mesmo assim esses homens tinham uma mente transformada e renovada pelo Espírito. Eles tinham experimentado a vontade de Deus e assim fizeram a vontade de Deus até o fim. Para encerrar, meus irmãos, vamos ler aqui o final desse episódio. Nabucodonosor, no versículo 26, falou o seguinte: Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos de Deus Altíssimo. Note agora, o mundo reconhece o Deus verdadeiro. Neste momento aqui, esse líder ele passa a crer que aquele Deus que ele fizera de ouro não tivera o poder do qual o Deus destes homens aqui o pôde os conter. E ele fala: sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara por eles. Isso é grandioso, meus amados. O poder de Deus na vida do cristão. Muitas das vezes temos medo de morrer, temos medo de falar, medo de represária, medo de nossos familiares de falar alguma coisa, mas olha aqui a promessa de Deus. Deus está cuidando de você, meu amado. Deus está lhe guiando. Estevão, quando estava pregando a palavra ali,
Estevão, ele estava de maneira a exultar e falar as grandiosidades de Deus e professar a verdade. Ele vinha e falava a verdade para aqueles homens, e os homens ficaram enfurecidos com essa verdade e o apedrejaram. Mas a palavra de Deus revela que quando eles começaram a apedrejar, o rosto de Estevão resplandecia a glória de Deus. Meus amados, nós cremos que os crentes não sofrerão no juízo final. Jesus, Ele é Salvador, Ele é o nosso Senhor, Ele nos protege da fornalha, de que ficaremos aqui na grande tribulação, meus amados. Existem concepções a crer que os crentes vão ficar aqui, nós não cremos assim. Nós cremos no poder divino de Deus, cremos que Deus irá nos livrar do juízo final. O juízo, meus amados, não é para o crente. Estamos debaixo da graça de Deus. Estamos debaixo da graça e da misericórdia de Jesus. O juízo é para os ímpios, meus amados. Para aqueles que não creram que Deus se revelara por meio de sua palavra. É por isso que Jesus diz, dá uma ordem bíblica aos seus discípulos, e assim nós seguimos. Ide, pregai o evangelho a toda criatura, até os confins. Desta forma nós seguimos falando isso, porque estes homens, ao ouvir a palavra, eles têm, digamos, uma maneira de também se abrigar por meio da graça de Deus. Antes, no Antigo Testamento, existe a história de Noé. A arca simboliza a graça e a misericórdia de Deus. Noé ficar ali construindo, tinha uma forma visível de ver um símbolo de que Deus estava a favor daquele povo, pois a arca era o símbolo, do qual os homens que entrassem nela, estes não morreriam. Mas os homens estavam tão inclinados para o pecado, corrompidos em seus deleites e pecados, que eles não observaram aquilo ali, que aquilo ali era um fato, que Deus tinha dado uma ordem a um profeta, a um homem que fizera uma arca. Se o homem ele se questionar um pouco em sua intelectualidade humana, poderia imaginar que Noé não teria condições de fazer uma arca. Ele que não era um engenheiro, era um homem simples. A Bíblia vai narrar a história de Noé. É como hoje, meus amados, a palavra de Deus, ela toca os corações, não provém da intelectualidade humana. Paulo vai falar que não devemos ter uma fé meramente intelectual, mas uma fé renovada no Espírito, meus amados. Jesus, ele detém toda a sabedoria que nós precisamos. É através da sabedoria de Deus que conseguimos ter uma vida santa. É através da ciência de Deus que sabemos o que é bom e sabemos também o que não procede de Deus. Busquemos, amados, ter essa sabedoria divina. Paulo vai falar de termos uma metanoia, o arrependimento. Ele fala sobre o arrependimento, que assim que você se arrepende, você passa a ter uma conversão, como assim nós falamos. E ele vai usar o termo grego, metanoia, que simboliza mudança de mente. Mudança de mente, meus amados, é acordar e ouvir a palavra de Deus. É ter a ciência de que existe uma divindade, que somos criatura e de que existe um Criador. Mas os homens sábios, que se acham sábios, como vai falar em Romanos, que eu aqui falei para vocês, estes homens, eles se perdem em seus próprios raciocínios. Em Romanos, o homem, ele sim, vai dizer o seguinte, em Romanos capítulo 1, né, 1 é Romanos, no versículo 28, fala o seguinte, a palavra de Deus: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e a malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males,
desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Aqui é o homem perverso, aqui é o homem simplesmente vivendo em sua própria concupiscência. Hoje em dia sabemos que a sociedade, em meio a essa festa carnavalesca, nós, apesar de não nos alegrarmos com isso, mas sabemos que haverá morte, que haverá destroço, que haverá acidentes. E para onde vão essas pessoas? Nos alegremos, meus irmãos, a pregar o Evangelho. E é interessante aqui que nós, mesmo sabendo disso, no capítulo 2, Deus fala o seguinte aqui, Jesus por meio de Paulo vai falar. No capítulo 2, versículo 4, é só seguir a leitura, mais abaixo. Aliás, versículo 3. Tu, ó homem, que condena os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da tua bondade e tolerância, a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Note, a bondade de Deus é que faz com que o homem possa ter uma vida plena. É que faz com que o homem possa ter paz com Deus. E faz com que o homem deixe de fazer todas essa lista aqui de coisas que Paulo escreve na carta aos Romanos. Toda injustiça, toda malícia. E no versículo 5 diz assim, ó: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, sem ímpeto, né? Acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do juízo de Deus. Como eu falei, meus amados, aquele que segue segundo esse mundo, ele acumula a ira de Deus. Mas o crente, ele se alegra e ele se apega às promessas. Porque na sequência Paulo vai falar o seguinte: que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Olha, meus amados, o crente, ele crê que será retribuído todas as coisas. Não por mérito, meus amados, mas por crer na palavra, por crer na verdade, por ser anabatista. Ser anabatista é crer nessa palavra, meus amados. Louvemos ao Senhor pela igreja primitiva. Louvemos ao Senhor por estes homens que foram alcançados e por esta palavra que nos traz a redenção e a confiança que Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Vamos ficar de pé, meus amados. Aleluia, meu Deus.